Bom dia. Bom dia, bem-vindos ao debate sobre Santa Cruz. Convidamos os cabeças de lista do JP, L. Ascensão, do PSD CDS Saturnino de Souza e do PS Pedro Diniz. Estamos a gravar na tarde de quarta-feira, ou seja, se acontecer algo depois das 6 da tarde, já não teremos qualquer hipótese de abordagem neste debate. Obrigado pela vossa presença, é um gosto ter-vos cá na TSF. Para arranque deste debate, Hélio Ascensão, o que é que motivou a sua candidatura? Volta à carga porque sente que ainda há trabalho por concretizar ou porque tem a convicção que só com o JPP é que é possível desenvolver aquilo que ainda falta no Conselho? Ora, muito bom dia a todos aqui no estúdio. Agradecer a oportunidade de cá vir partilhar preocupações e também ambições. E a todos os nossos ouvintes que nos acompanham a partir de casa e das suas viaturas e onde se encontrarem. A motivação para concorrer prende-se fortemente com 12 anos de muito trabalho, de muita aprendizagem, de muita resiliência, também ao lado de um homem, presidente de Câmara, que eu acho que vai ficar na história pelas melhores razões, com todo um conhecimento e capital adquirido que eu verdadeiramente sinto que posso pôr ao uso, no âmbito do desenvolvimento do Conselho, que conseguiria fazer muita coisa, desde o primeiro momento logo a seguir à tomada de posse. O processo de escolha não foi pacífico, pelo menos publicamente houve avanços e recuos, embora houvesse uma força quase que unânime para que a Hélia avançasse como cabeça de lista do JPP. Esse processo deixou marcas no partido, ou seja, a 15 dias das eleições autárquicas sente que tem as suas hostes unidas no projeto. Olha, em retrospectiva, o processo de escolha foi o que tinha de ser e o que tem que ser tem muita força. E sinceramente, considero que todo o processo que foi público tornou-me mais forte, e também ajudou a colocar todas as pecinhas do puzzle no lugar certo. O Paulo Alves, que na altura perfilhava-se para ser o candidato, hoje em dia está a fazer um excelente trabalho como parlamentar, que era o que eu já defendia na altura, e eu poderei, no fundo, colocar ao serviço do Conselho de Santa Cruz todo este capital adquirido e capital, conhecimento, experiência adquirida ao longo dos últimos 12 anos. Portanto, em retrospectiva, acho que foi o que tinha de ser. Sinceramente, o que sinto também na feitura das listas, tive o cuidado de dar provas claras que estava numa missão de paz, que não iria afastar pessoas que só pelo facto de não me terem apoiado num primeiro momento não fariam parte da lista. Tenho várias provas dadas nesse âmbito e foi logo no dia a seguir grande objetivo de conversar com todos para que percebessem que eu não faria aos outros o que eu não queria que fizessem a mim, e das primeiras conversas que tive foi no sentido de reconheço o teu mérito, a tua experiência, a tua capacidade de trabalho, e só não integrou esta lista e não deu continuidade ao projeto quem não quis. Já vamos falar das listas daqui a pouco. Saturnino de Souza, bom regresso à casa. Qual é a mudança maior que o Conselho precisa já e de imediato e que, na vossa ótica, só com o PSD é possível concretizar? Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre voltar a esta casa onde tenho tantas e tão boas recordações. Bom dia a todos também, aqueles que estão aqui a acompanhar neste painel e aos que nos ouvem em casa e àqueles que vão acompanhando também através da vossa, do online do diário. É, eu fico quase um bocadinho triste por dizer isto, mas o que me fez aceitar este reto foi perceber que, após 12 anos da tal forma diferente de fazer política, Santa Cruz está exatamente no mesmo ponto que estava há 12 anos atrás.
Fez sair umas coisitas pelo meio, uns enfeites, uns flores, uns ursinhos a tocar piano, uns projetos fantásticos e inovadores em prol do Conselho, mas a verdade é que depois, em termos práticos e nas questões estruturais, está tudo no mesmo. O IDM continua por rever, a rede de saneamento básico continua a dar problemas atrás de problemas, a rede de águas tem 10 rupturas na mesma estrada no espaço de 2 meses e meio. Ah, e sei lá, e posso continuar a desfiar aqui um rol de coisas que efetivamente mostram que o Conselho não evolui. E até mesmo aqueles projetos especiais, aquelas ideias diferentes, aquelas, sei lá, por exemplo, os terrenos da Cancela que eram da Câmara e afinal o Tribunal já por 3 vezes disse que era do Governo. O IMI do aeroporto, que ninguém sabe muito bem se algum dia vai ser cobrado, mas pelos vistos não. Os direitos de passagem da empresa de eletricidade da Madeira, que afinal não podiam mesmo ser cobrados. Enfim, posso desfiar um rol de orçamento participativo, lançado como ideia fantástica da nova variação camarária que nunca foi executado. Ou seja, temos aqui um conjunto de coisas que eh, continuam na mesma como estavam há 12 anos atrás. É verdade que se pagou dívida, parabéns, mas até isso chega a uma altura que já não é razão para justificar coisa nenhuma. Os primeiros 4 anos eram para pagar a dívida, os vistos foram, os 4 anos seguintes era para consolidar a situação do Conselho e os 4 anos restantes seriam de investimento. E basta ver as promessas feitas em Já lá 2015 iremos para para o perceber diagnóstico. que eh, Saturnino, continua tudo a igual. mesma questão, embora em moldes diferentes, o PSD não te indicou como o primeiro nome no Conselho. Essa hesitação inicial do partido deixou marcas? Não, não me parece. A primeira escolha, ou a primeira opção, digamos assim, seria o Sabino Correia, e acho que é uma pessoa que pelo seu passado e pelo seu peso político e pela sua história na defesa do Conselho, basta dizer que foi na altura do Sabino Correia que se fez as últimas grandes obras em Santa Cruz, faria algum sentido. Ele ponderou a aceitação do convite e acabou por declinar, por razões mais do que justificadas, por ele é quem tinha que o justificar. A partir daí, posso-vos dizer que quando o Savino declinou o convite, a primeira pessoa a ser convidada fui eu, independentemente dos nomes que vieram depois a público, mas isso também é irrelevante. Isso Ter um, faz parte do jogo político, sim, lançar vários nomes a ver se sim, pega alguém. não é uma coisa que não foi uma coisa que me incomodasse, porque eu estava a falar com quem tinha que falar e pedi algum tempo para ponderar. Isto é uma situação que, como é óbvio, independentemente do resultado no dia 12, vai alterar bastante aquilo que é a minha vida no dia a dia, e com implicações profissionais e familiares, e portanto foi uma decisão que eu tive de ponderar e pedi algum tempo para poder tomar essa decisão. Mas depois, a partir do momento em que decidi que devia aceitar, e porque, pelas razões que já atrás referi, acho que o processo foi completamente pacífico, completamente natural e a prova disso é a forma como esta candidatura tem sido aceita pelas pessoas ligadas ao PSD, pelas pessoas ligadas ao CDS e pelas pessoas de Santa Cruz no geral. Nem o Savino não veio a público dizer que perdoa, mas não esquece. Não houve ruído nenhum à volta da minha escolha. Pelo contrário, as reações foram extremamente positivas. Não tive que andar a fazer passos com ninguém, nem tive que dar votos de confiança a ninguém. E pronto, e a prova disso está na constituição das listas. Pois terá Foram direito de feitas, réplica, Hélia. foram feitas num espaço de tempo muito curto. Aliás, a candidatura da coligação PSD-CDS foi a primeira a apresentar a equipa candidata à Câmara e os candidatos à Junta. Não foi um tempo recorde, mas foi num tempo curto, o que é sinal que não houve dificuldades em fazer a lista, quer para a Câmara, quer para, no que diz respeito aos cabeças de lista, nem sequer para a Assembleia Municipal. E as coisas processaram-se com naturalidade. Não houve recusas, não houve gente a dizer que não, porque acho que não foi não sei o quê. As coisas aconteceram com naturalidade e pronto, e o resultado é aquele que está visto.
Pedro Diniz, também o processo, não sendo igual, quer ao da Hélia, quer ao do Saturnino, também tem características um pouco semelhantes. Não foi o primeiro nome a surgir na equação. Ahm, Isso retirou-lhe alguma margem, vontade. Porque é que se candidata? Portanto, antes de mais, bom dia a todos, ao painel, a quem nos ouve lá em casa, e quem nos acompanha também no online do diário. Não, de tudo. De tudo que deixou marcas, e ouvindo aqui os meus parceiros de painel, que parece que fomos segundas escolhas dos partidos nesta candidatura. Parece que partilhamos isto. Para segundo o que então que o Ricardo está a dizer, e bem. A Hélia foi a terceira. Pois, mas o que é facto é que, apesar de haver diferenças entre as nossas candidaturas, o que eu posso dizer é que fomos nós que até ao prazo legal do dia 18 de agosto, fomos nós que apresentamos a candidatura junto ao Tribunal. Portanto, para nós, para os partidos, fomos a primeira escolha porque fomos os únicos que entregaram as listas no Tribunal. Não é isso que está em causa. Exatamente. Eu percebo a questão. Só estava a dizer que somos os oficiais. No caso do PS, não, estamos completamente à vontade para falar sobre essa questão. Não há aqui divergências, não houve qualquer situação desse, não houve votos de confiança também, não houve necessidades de virmos para a praça pública, não houve sondagens externas, não houve nada disso. Portanto, o que aconteceu foi o Presidente da Conselhia de então, disponibilizou-se para avançar com a candidatura à presidência da Câmara, mas passado poucos dias, por motivos única e exclusivamente pessoais, achou que efetivamente não reunia condições para avançar com a candidatura. Aproveito também para dizer que esta é uma candidatura em que nos estatutos do Partido Socialista é uma candidatura totalmente da responsabilidade da Conselhia de Santa Cruz, portanto é completamente independente Da vontade do líder. da estrutura regional e do líder do partido, portanto isto é da estrutura local, portanto Santa Cruz, que por unanimidade não houve qualquer questão, indicaram o meu nome para ser candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, o qual eu não podia voltar as costas nem ao partido, nem a Santa Cruz. Que me diz muito, é um concelho onde eu vivo há mais de 20 anos. Portanto, não poderia deixar de aceitar o repto lançado pela própria Conselhia e aceitar este desafio. Pedro, sente que esta é uma luta desigual, muito bipolarizada, e que isso lhe pode gerar algum transtorno? Eu entendo a questão e os resultados são inegáveis. Os resultados nos últimos 12 anos, o que tem demonstrado é exatamente isso. Nós estamos a tentar, ao contrário do que possa parecer, porque a nossa representatividade é aquela que o povo assim nos deu. Nestes últimos 4 anos foi a representatividade na Assembleia Municipal, onde apresentamos mais de 100 propostas quer no âmbito da própria, dos próprios orçamentos anuais, e a Eli está aqui e era vice-presidente da Câmara na altura e consegue comprovar isso. O PS sempre teve uma atitude na Assembleia Municipal de uma oposição responsável, com propostas responsáveis e credíveis e com o espírito sempre de contribuir para a melhoria de vida dos santacruzenses. E isso mostrou-se com trabalho. Apresentamos, como repito, mais de 100 propostas de alteração a orçamentos, entre outras que foram apresentadas ao longo do mandato, e algumas encontram-se aprovadas em orçamento, apesar de não estarem executadas, mas foram apresentadas e aprovadas em orçamento, proposta do PS. Portanto, é uma luta desigual por aquilo que os resultados nos têm afirmado. Nós temos tentado demonstrar que não é solução estes 50 anos de governação feitos pelo PSD e agora JPP. E existe alternativa.
E estes 12 anos de governação do JPP, e eu não queria fazer minhas as palavras do Saturnino, mas efetivamente é aquilo que nós sentimos na rua, aquilo que as pessoas nos dizem na rua. Infelizmente são estes os problemas que nós assistimos. É o tal PDM que não está ainda sequer. Eu costumo dizer uma frase, o Saturnino já ouviu e a Hélia, e permita-me que eu repita. E já foi notícia, porque eu gostaria, eu desejava, com este executivo do JPP, que houvesse eleições autárquicas todos os anos. Porque é no ano de eleições autárquicas que aparecem projetos, aparecem reuniões de alterações de PDM, que aparecem propostas para alteração da Frente-Mar, que aparece ATLs, que aparece orçamento para a reabilitação da rede de água e de saneamento básico. Portanto, aparece projetos para tudo. Ao longo de 3 anos e meio, parece que esquecem-se que estão a governar e iriam. Certo, já percebemos as vossas motivações do agora espaço para as réplicas necessárias. Isto é um debate. Tem de ser, tem de ser. Então, o que é que se lhe oferece dizer? Minha praxe partilhar com todos vós aqui no estúdio e os nossos ouvintes. Eu verdadeiramente só nasci para a política há 12 anos atrás, mas ainda há pouco dizia que foram 12 anos intensos, de muitas aprendizagens, de muita resiliência. E de facto já estou preparada para este tipo de discurso, porque também já fui avó de 3 vezes e todos os ciclos autárquicos, quem está lá não fez nada, o conselho está estagnado, só o PST que sabe governar. Quando os jardins estão secos, aqueles estão secos. Quando têm flores, aqueles gastam dinheiro nas flores. Portanto, eu já consigo relativizar tudo isto. Pelo menos admito que o PS fez uma consigo oposição responsável. quase que normalizar. Eu gostava era que nós, passados 50 anos de democracia e estarmos perante pessoas que eu considero íntegras, já tivéssemos preparado outro discurso e outra estratégia para... Estamos no arranque, é isso. Mas eu acho que sim. Nós tivemos reunião da Assembleia esta semana e o discurso da bancada do PSD já vinha neste sentido, de dizer que, de facto, Santa Cruz mantinha-se na mesma. E isto é fácil de desconstruir, muito fácil. Para já temos aqui marcas de gestão que ninguém nos tira, mas eu já lá vou às marcas. Mas de um ponto de vista financeiro, que não é só o choradinho do Calimero, nem pouco mais, temos números que estão na prestação de contas de 2024, que mostram clarinho como água, que em 2014 a prestação de contas mostrava-nos que a receita efetiva era de 16 milhões e a despesa era superior em 2 milhões, era 18 milhões. A dívida na altura era 35 milhões e pagava-se a 1049 dias. Na altura, ninguém queria fornecer serviço à Câmara porque ninguém estava para esperar durante mais de 3 anos para ver o seu dinheiro. 10 anos depois. 10 anos depois a receita ascende aos 35 milhões, a despesa está 1 milhão abaixo da receita, fixada em cerca de 34 milhões, e a dívida nos 15 milhões, perfeitamente abaixo do nível legal de endividamento que na altura superava largamente. E hoje em dia pagamos a 28 dias, portanto uma fatura quando chega, dentro de um mês, é paga. Portanto, estes números eu acho que falam por si. Mas podemos ir mais além, já podemos até passar para o diagnóstico. Não, ainda não. Com todo o trabalho. Mas Ele já queria ser moderador. Não, mas além da recuperação, ele já tem alguma fama. Além de presidente, moderador. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Que além da recuperação financeira que ninguém nos tira, ninguém nos pode tirar, também há 2 coisas que eu aceito que digam que nós não fizemos. E de facto nós não fizemos. Já lá irei. Deixa dizer, isto é importante, porque nós realmente não aumentamos impostos nem taxas como éramos obrigados no âmbito do PAEL. Portanto, isso realmente nós não fizemos, nem aumentamos impostos, nem aumentamos tarifas, nem o preço da água. Temos a água das mais baratas da região, portanto, isso nós não fizemos. Mas fizemos muita coisa, e eu tenho que dizer isto, olha, reorganizamos equipas como já não acontecia há 20 anos. Fomos pioneiros em implementar a ecotaxa. Primeiro plano de iluminação pública da Madeira é nosso, está a ser copiado por outros municípios na região e temos grandes municípios a nível nacional a nos pedir cópia do regulamento. Lideramos a causa animal, temos o primeiro CRO, Centro de Recolha Oficial Animal, licenciado com a primeira veterinária nos quadros da Câmara. A recolha de resíduos, que precisa ser melhorada, sim, precisa de mais investimento, implementamos recolha seletiva porta a porta.
iniciamos um plano de revitalização e qualificação dos espaços públicos que carece de muito mais investimento, e eu sou a primeira a reconhecer, mas ninguém nos tira a renovação do Largo da Achada, nem o promenade dos Reis Magos. Não sei se isso será muito Criamos uma importante. agenda, Estamos no Val da Achada. criamos uma agenda cultural como o Conselho nunca teve. Hoje em dia toda a gente Isso não é espera verdade. pelo primeiro dia do Natal em Santa Cruz e até a Festa da Flor, para não mencionar os outros eventos que compõem uma feira do livro fantástica, e muito mais. E ainda ontem tive uma oportunidade de visitar o Quartel dos Bombeiros, quer dizer, quem visita o Quartel dos Bombeiros, quem conhecia o Quartel dos Bombeiros antigamente e vai lá agora, não pode dizer que está tudo na mesma. Isto, portanto, é fácil desconstruir. Portanto. Já que a Elia avançou para o diagnóstico, Saturnino, a taxa de execução, o diagnóstico das coisas que ficaram por fazer é assim tão agradável como pinta a candidata do JPP? É claro que estamos a falar do copo meio cheio e do copo meio vazio. É óbvio que Já há um mérito, não, ainda agora não tínhamos nada, era o copo há um mérito, compra meio termo. há um mérito indiscutível de haver uma recuperação financeira e ainda bem que assim foi, mas também dificilmente seria ao contrário, porque quando nada se gasta, tudo se poupa e paga-se dívidas. Mas, como disse, já o disse atrás, os primeiros 4 anos tiveram que ser para pagar a dívida, os 4 anos seguintes seriam para estabilizar essa dívida e os 4 anos finais seriam de investimento. Afinal, não foram 4 anos, foram só 4 meses, mas pronto, tudo bem, há eleições, como disse o, o meu colega de painéis. Às tantas devíamos ter eleições autárquicas todos os anos, porque aí teríamos sempre pelo menos 6 meses de investimento e de obras e de compromissos ou de promessas, porque isso tem acontecido. Mas pronto, analisando as coisas, é óbvio que em 2013 a situação financeira era complexa, ao contrário do que tanto se propalou na altura, tanto se falou nos 54 milhões de dívida, é mentira. Foi mais uma das muitas que foram sendo ditas entretanto, e os números são da senhora Presidente no debate promovido, passa a publicidade pela JM. A dívida não eram 54 milhões, mas sim 38. A dívida nunca foi 54. O primeiro orçamento municipal Não, de não, 2014 é que foi Senhora 55 milhões. Não, isto é Senhora, importante. é importante 55 milhões foi o primeiro Mas isso orçamento. basta fazer uma do pesquisa na município. internet para ver o número de vezes. Impulão. Basta fazer uma pesquisa na Foi internet para impulão ver o número e de vezes e assumimos que o Tribunal de JPP se Contas. referia à dívida de Santa Cruz como 154 A milhões. dívida sempre foi Não vale a 35. pena. O primeiro Não é orçamento verdade. do 75 município não, 38. foi Admito que é 55 Se não são para- 35, são 38. para inscrever Não toda são a dívida seis. encontrada e assim poder. Vamos a ver agora o Saturnino. Basta fazermos uma pesquisa na internet para ver o número de vezes que o então Presidente de Câmara e outros elementos do JPP se referiram à dívida nos 54 milhões. Primeiro orçamento municipal. Não é verdade. Isso não é verdade. Vamos ser sérios. Primeiro Na política não pode municipal. valer tudo. Primeiro orçamento Temos que municipal. falar. E o Bruno do Saturnino na altura estava lá, porque Sim, ele, sim, mas- ele na altura foi eleito Sim, juntamente com o Jorge Batista Verdade. e estava lá no primeiro orçamento municipal. Vamos lá, esses não. Não estamos a falar. Não temos Vocês estão a recuar há muito tempo, eu só queria um diagnóstico aos últimos 4 anos. não tento confundir a opinião pública. Eu adoro ver isto. 54 milhões foi o valor que o JPP tanto propagandeou antes das eleições. Não eram 54, mas ainda assim era um valor alto, 38 milhões. Houve um trabalho de recuperação financeira que foi feito, mas também é importante dizer que as receitas camarárias aumentaram substancialmente desde então. Como se ouvi. E aumentaram em função, por exemplo, das receitas do IMI, das receitas de licenciamentos. E no mínimo. Sim, no mínimo. No mínimo. Mas também não envolve IRS. Mas já vamos chegar lá. Agora, a verdade é que depois há um conjunto de coisas que, mesmo com dinheiro, e estamos aqui a falar de 2018, e os números são os que constam dos relatórios Os anuários de financeiros. gestão da própria Câmara, desde 2018 temos dotações orçamentais superiores a 30 milhões de euros. Desde 2018. É ótimo. Fantástico. E já vamos ao copo meio cheio, ao copo meio vazio. Com dotações orçamentais destas e com a possibilidade de fazer tanta coisa. O que é que na vossa ótica é mais determinante, Vamos voltar ao mesmo. mais preocupante não foi feito? Estamos a falar das questões básicas. Volto à minha primeira intervenção. Há questões básicas, que são estruturais, para o desenvolvimento do Conselho, continuam por fazer.
E voltamos ao mesmo. E agora, quando se fala, fala-se agora com tanto orgulho em tanta coisa que está a ser feita, é que há 20 anos que não se fazia, e que nos últimos 12 anos a gestão foi da JPP. Não me digam que nestes 20 anos sem fazer nada, ou há 20 anos que não se fazia, que é compreendido do PSD. É que nos últimos 12 anos quem governou a Câmara foi a JPP. E se mais não fez, foi porque não quis, não sou ou não fui capaz. Pedro, em relação a esta matéria Opa, de diagnóstico eu acho. daquilo que, sobretudo, ficou por concretizar e que estava no manifesto do JPP, do seu plano de intenções, o que é que parecia mais alarmante? Antes de ir a essa questão, eu acho um pouco curioso e até um pouco hilariante. Se não fosse sério, até dava para piada. Porque eu vejo aqui dois candidatos que representam dois partidos, uma coligação, mas e o outro partido. Um governou 12 anos e outro 30 e tal anos. Chegou à Câmara em 2013, tinha uma dívida de 38 milhões de euros, 37 milhões de euros. Feita por quem? Por PSD. Chegamos a hoje. Chegamos a hoje. E antes tenho que voltar um pouco atrás, que é um à parte apenas, que relativamente à Assembleia Municipal de segunda-feira. Que estes senhores, JPP, Eles dão-se bem. dão-se muitíssimo bem. E vimos isso na Assembleia Municipal. Isto é, na Assembleia Municipal parece que, opa, só quem assistiu durante 4 anos à Assembleia Municipal é que sabe e soube como é que eles se tratavam. E houve um membro, Carlos, temos que ouvir o Pedro. um membro que agora vai pertencer à variação da Hélia, é fazer um rasgado elogio a um deputado municipal do PSD que levantou-se da sua bancada para o ir cumprimentar e lhe dar um abraço. É assim, Mas foi irónico. e cá, com seriedade, parecia aqueles discursos do antigo presidente que chorava, em determinada altura do discurso, começava a chorar. Parece que isto é um curso de formação do JPP, que é chorar naquele momento, toda a gente tem que mostrar sensibilidade, pronto, que vem do coração. Pronto, é a forma de governar do JPP. Muito E bem. eu acho piada, pois eu acho muitíssimo bem, mas isso é a tal coisa. Eu acho que é ridículo nós estarmos na política e chamarmos de burros às pessoas. Os nossos eleitores não são burros e nós não podemos tratar as pessoas como burros. E isto é dito desta forma mesmo. Porque nós parecemos que chegamos, é por isso que as extremas-direitas aumentam. É por termos políticos como nós temos visto até agora. Que é chegarmos às eleições e parece que as pessoas passam a ser uns fantoches. Nós prometemos tudo e mais alguma coisa, nós fazemos tudo e mais alguma coisa, nós damos canetinhas, damos porta-chaves, damos isto, damos aquilo, oferecemos isto, vamos oferecer cabazes, vamos oferecer um apoiozinho social, vamos para aqui, vamos para lá, vamos oferecer viagens, vamos a Fátima. Espera, o que eu faço? Eu já Não. expliquei. Você tivesse atento. Estava distraído. Tivesse atento, eu comecei por início. E comecei. Você estava na conversa, paciência. Pedro, mas vamos a Mas pode voltar atrás a seguir no TSF, volta atrás. só ao diagnóstico. E há outra situação, que é aqui o orçamento. E há aqui a dívida. Calma. Está paga? Ainda não. A pergunta que eu faço é: a dívida neste momento é de quanto? 15 milhões. Quanto é que está em contencioso? 24. Pronto. Junto esses dois. Mas do contencioso. Agora o que eu quero saber. Então explicar às pessoas Não. contencioso. O contencioso é algo que está no tribunal, que era dívida, que não é reconhecida pela Câmara. Ainda. Exatamente. Que não quer dizer que dê razão à Câmara. Isto é, Vários processos fazendo as estão num contas. processo, são pedidos de 30 Vamos fazer aqui contas, porque isto é muito fácil. Voltou ao início, quer dizer, é chamar as pessoas e dizer às pessoas o que realmente é. Que é muito fácil. E eu estive atento aos debates da TSF e eu vi aqui uma senhora do JPP muito exaltada que pagámos dívida, quem pagou a dívida, fomos nós que pagamos, JPP ao primeiro. Epá, e quando se dá, mas pagaram o quê? Junto 15 aos 25. Junto. Dá quanto? 40. Assumindo que, e eu sou oficial de justiça, eu trabalho no tribunal, pá, nem sempre as decisões são aquelas que nós queremos.
Nem sempre as decisões são aquelas. Eu sei que vai mostrar, já tivemos um contencioso e já pagamos e já nos reconheceram que nós tivemos razão em X valor. O que é facto é que neste momento estão 25 milhões de euros, em que mais de metade. Como? Eu acho que são 35, o contencioso é 35. Ainda Mas pior. não, vá. Suscelito. Eu vou chegar à. Peço desculpa. Eu acho que vou chegar à Câmara como Presidente de Câmara e vou encontrar uma Câmara, se o Tribunal nos disser, isto é tudo para vocês pagarem, mas custas judiciais, os 3 milhões dos advogados já pagamos, já está pago, já foi por concurso, ao justo direito, para amigos e por aí adiante. Isso já está pago. Não sei se pagam à hora outra vez, mas isso já está pago. Eu vou chegar à Câmara com uma dívida ainda superior àquela que o JPP diz que recebeu. Pedro, esse é o principal drama. Não, o principal drama que é a retórica que vem sendo dita desde 2013 até 2025, que isto vem um pouco na sequência daquilo que eu estava a dizer, que não podemos chegar aqui a eleições e dizer que os eleitores não percebem nada disto. E nós batemos à porta com a bandeirinha e tal, entregámos um manifesto, uma cantinha, votem nós, que nós somos uns gajos porreiros. Isso até choramos e até sai do coração. Não, nós temos que ser sérios naquilo que estamos a dizer. E naquilo que vamos prometer. A Câmara teve 200 milhões de euros. Desculpa, 200, os orçamentos. Dá de meia hora para responder. Não, mas eu tenho de explicar muitíssimo bem aquilo que não consegui explicar em 4 anos. Em 4 anos não conseguiram explicar nada disto. E vão-me explicar em meia hora, tentar explicar meia hora que o que é facto é este. E acabamos de confirmar. 200 milhões? Sim, em termos orçamentais, os orçamentos todos tiveram à disposição 200 milhões de euros. Isso é ilegal. Na nossa gestão, de contas. Não, espera. É que na altura realmente Eu não estou a dizer que isto é bom. E não sei, Não. noutras câmaras se pagava contas. Mas na gestão do JPP paga-se contas. Claro. Que há de pegar neste Deva as suas. Calma, deixa-me. Isso é que incomoda. Temos que. Incomoda. Termina então esta parte. A parte dos 200 milhões de euros é o total de todos os orçamentos. Claro, Ultrapassa. obviamente que há contas para pagar, mas como disse aqui a Sr. Presidente, todos os orçamentos que foram apresentados por Ela está aqui na qualidade de candidato. a senhora candidata Hélia Ascensão disse que todas as receitas são superiores às despesas. Portanto, houve dinheiro para fazer investimento. Qual foi o investimento que foi feito? Qual foi o investimento? Portanto, não me para investimento. Fizeram. Então, Santa Cruz não está servida com o saneamento básico. Ainda não está na sua totalidade no saneamento básico. A recolha de resíduos sólidos cada vez é pior porque não houve a preocupação desta Câmara em 2 aspectos. Nos aspectos humanos e técnicos. Técnicos adquiriram veículos através dos fundos europeus para a recolha de lixo e por aí adiante. Humanos ainda estão para preencher 15 lugares para a parte da recolha de resíduos e para o lixo. Não teve a preocupação do aumento e o crescente turismo que Santa Cruz teve para que chegasse uma pessoa de 2 dedos de testa que pensasse, temos mais gente a utilizar o conceito de Santa Cruz, se calhar vão produzir mais lixo, temos que fazer aqui um ajustamento nas recolhas de lixo. Não. Temos lixo amontoado por vários dias, e temos registros fotográficos disso, que são vários dias. Isto não é para criticar propriamente dito, é apenas um ajustamento de recolha dos horários. Por exemplo, é tarde dos Reis Magos, já vi, e eu posso aqui dar a mão palmatória, que eu sei que é um problema por causa do terreno, que não se sabe se é de público, se é privado, se é um problema daquela situação. O espaço... Tem a ver com a obra ser feita por um. Estamos esclarecidos em relação a essa matéria. Ela não terá meia hora, mas terá. Mas preciso quase meia hora. Não vai ter. Sou um ditador. Alguém também tem que estar disso? Depois fica no mesmo espaço, não dá? De facto. Em relação a esta conta, as vossas contas não batem nada certas. Vamos ter que ser honestos. Vamos ter mesmo que ser honestos, porque
dizer que as pessoas não são burras e depois misturar alhos com bugalhos Então esclarece. e dizer que temos que Mas não há um 200 contencioso milhões de Vamos, Não é vamos, verdade. 200 Não é milhões de receita. receita, que não se fez nada com 200 milhões de receita. vamos, claro. Claro, o contencioso a um nível de endividamento perfeitamente enquadrado e legal. Quer dizer, isto é preciso explicar. Vamos por partes. É dívida ou não? Partes. É Vamos por dívida ou partes. não? Pronto, investimento. Dizer que as pessoas não são burras É dívida ou não? possivelmente confundi-las, Então- é preciso dar um passo É atrás. dívida ou não? E vou usar o exemplo do orçamento de à data. Não, é só responder se é dívida ou não. Vou usar aqui o exemplo da prestação de contas de 2024, em que no final do ano, juntando o saldo de gerência, o orçamento ascendeu aos 49 milhões, juntando o saldo de gerência. Quando me dizem que isto é tudo receita, era na altura do PSD que não se pagava contas, porque em Santa Cruz... Não foi isso que eu disse. Também. Não foi isso que eu disse. Receita que se arrecadou com a receita que Teve orçamentos de arrecadou 200 milhões de euros. graças Foi o que eu disse. à Foi receitas. nossa visão de manter o IMI, as taxas no mínimo, de implementar a ecotaxa, de implementar a derrama, também de não devolver o IRS, creio que eu falo nisso também, de falar Sim, aqui não. eu gostava de perceber o JPP afinal como é que se alinha. É que eu até agora ainda não percebi. E acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Pedir que não me Afinal, interrompam. o JPP Eu vou pedir que não me define interrompam. o que é em matéria de imposto. É que a gente não percebeu. No Funchal tem uma política, eles têm outra e em Santa Cruz Certo. ainda outra. Já percebemos essa questão, estava aqui no alinhamento, mas vocês Mas- são precipitados. Os 49 milhões e meio da prestação de contas de 2024, contas consolidadas, 12 milhões foram para a divisão de obras públicas. Agora, se me desse uma hora, eu discriminava todas as Não. Pronto, Eu então, quero perceber. 12 milhões. Se é dívida, As só despesas quer saber disso. pessoal, sim, porque também paga-se salários, mas... Mas isso Ninguém faz isso em branco. Não, mas é que parece que 200 milhões é só Não, mas ninguém está a é dizer. para fazer férias. Tive orçamento, Parece os que orçamentos, o não total dos orçamentos é 200 milhões. Divisão de águas e saneamento, Mas está a 9 tirar a questão. milhões. Está a tirar a questão. Isto é o grandes opções do plano por orgânica, prestação de contas consolidadas 2024. A divisão Tem do orçamento, cliente, tem extensos orçamentais em todos os tem aqui anos. 2 milhões 400 mil euros. A divisão da coesão social também tem aqui mais 2 milhões e 300 mil. Taxa de execução dos orçamentos. Realmente, agarrou nos 200 milhões que Qual é a arrecadamos taxa de execução? e não fizemos nada. Qual é a taxa de execução? Não. Qual é a taxa de execução? Eu vou ter que repetir isto até exaustão. Qual é a taxa de execução? Contencioso, vamos a isso. Contencioso são 34 milhões. Desculpem que eu realmente não tenho agora este número verificado, mas eu tenho a ideia que é 34 milhões, porque 30 milhões diz respeito a um único processo que eu acho que Exatamente. só o valor que nos estão a exigir já é bem demonstrativo da negociata que estava montada no âmbito da Quinta Escuna. 30 milhões. Portanto, na altura, uma Câmara que tinha um orçamento de esse valor 17 é dívida. milhões ia fazer um contrato que ia, no fundo, beneficiar alguém em 30 milhões, que são esses 30 milhões que agora estamos em tribunal e que nos exigem no fundo, de lucros perdidos e que prejuízo que esta empresa veio a ter E com a como é que o execução do processo contrato. está? Esse processo não é mexido desde junho deste ano. Portanto, neste momento, está na parte de quem nos está a acusar de responder ao nosso recurso. Portanto, Mas nós devemos... ao risco da Câmara Secundária. Exatamente. Estes processos duram no tempo. Os outros 4 milhões dividem-se por pequenos processos de passivos e ativos. Atenção, quando se fala de contencioso, é preciso também explicar às pessoas lá em casa Que é desses que 4 milhões. alguns dinheiros são que o município Que há parte. é exigido ao município, mas tem outros valores ativos que o município É exigir. é Claro, exigir. mas é uma pequena. Ou seja, feitas as contas, E misturar contencioso. não, eu quero esclarecer. Feitas as contas, qual é o risco nesta altura para a autarquia? Calculado anualmente, em sede de orçamento anual, nós acrescentamos e juntamos o relatório de responsabilidades contingentes. E anualmente, essa é uma análise que é feita por quem nos faz assessoria jurídica e que percebe em que ponto é que está cada um dos processos e qual é realmente a expectativa de verem as contas do município serem honoradas ou não. Mas, de facto, É anualmente. Nesse ano, o facto de não ser. de acabar, Saturno. Sim, eu deixo acabar, mas é importante esclarecer que o relatório de contingência
de contingentes Posso acabar? e de provisões é feito anualmente. Eu disse O isso. que não se. Não, não, não. Isso nisso antes. Juntamente com o Anualmente. cadastramento anual. Sim, sim, anualmente. Anualmente, eu acho que foi. Sim, sim, foi claro. Mas o que não significa que não possa ter que pagar no ano seguinte. Exatamente. Também temos que esclarecer. Também temos que esclarecer isso. Diz às responsabilidades contingentes, aos pontos de situação de cada um dos processos e essa verba que é possível haver um desfecho no fundo no processo é sempre salvaguardada em sede de orçamento anual. Nós temos uma rúbrica, é uma almofada que fica ali reservada caso algum destes processos tenham Neste caso, para o Conselho. neste caso, convém ser mais do que um almofado, um travesseiro, não? Pronto, É o mas tamanho do uma cama inteira. Isso faz. 30 diz respeito a um único processo. Imaginem Mas só para o teatro que estava aqui montado. Só para esclarecer mais um ponto, foi falado aqui que depois o investimento ou o orçamento disponível no valor de 200 milhões não se traduziu em investimentos. Qual foi a taxa de execução? Já aqui para... Taxa anual de execução tem rondado os 84, 85%. Portanto, eu também não estou a 68. Exatamente. 78% de explicar, 2024. muito fácil de explicar. Tínhamos um empréstimo de 6,7 milhões que temos para executar até 31 de dezembro deste ano e que até justifica algumas coisas que estão a acontecer no terreno, que é um drama, a Estrada das Eiras está a acontecer agora, em cima das eleições, Não é sempre das eleições, a estão a quatro empreitada meses, das águas de Subsistemeiros e Pinheirinho também está a acontecer tudo agora. É um drama. O mercado agrícola do Santa Serra também só está a acontecer agora. O E que mal. eles não explicam é que tudo isto vai ser Não, pago você tem de por explicar às empréstimo. pessoas, não somos nós. Não há não. Explicam. Não há Um não. empréstimo de 6,7 milhões E que estava disponível desde quando? contabilizado, Estava já está disponível desde contabilizado, já foi contabilizado como receita Há no dois- momento que é contratualizado. E só Só agora que e só utilizado. executado é que é no Timing excelente. são. Timing excelente. Quer dizer, Uma verba que está disponível. bem, Há 2 anos. Claro que não falta. falta de Não planeamento. é- Do outro lado, Isso ou é falta de planeamento ou é. Já vou resolver este imbróglio. Vamos pensar no futuro, pode ser. eu gostava. E então, vou começar pelo Pedro. Oi. Quais são as grandes propostas que tem para, não quero que me apresente aqui todo o manifesto, mas para três áreas fundamentais que julguem merecer investimento municipal, que julguem merecer a vossa atenção e que, por via disso, possa colher algum voto no dia 12. São simples as nossas prioridades aqui no Conselho de Santa Cruz. Não é muito difícil fazer mais do que aquilo que tem sido feito. Pronto. Também não é muito difícil. Porque isto também faz parte. O debate faz parte, aquilo que nós estamos aqui a falar faz parte, porque é preciso esclarecer e os debates servem para isso. Já a minha vez de falar, Serve- e quero falar assim calminha, sem ninguém me Serve, interromper. Vai começar agora. Há trabalho- A gente já vai interromper a seguir. trabalho feito. Alunos. É porque sabe porque é que as pessoas estão caladas enquanto eu falo? É o seguinte, o PS nestes 4 anos, e esteve lá, sempre teve uma postura de responsável naquilo que fez. E para aquelas pessoas que são mais distraídas e dizem que o PS está desaparecido, sabemos nós que estamos aqui que isso não corresponde à verdade. O PS contribuiu muito para alguma coisa que foi feita em Santa Cruz, dentro daquilo que o povo nos elegeu para estar. Se foi para estar na Assembleia Municipal, lá estivemos para fazer o nosso trabalho. E bem feito. Não temos, muitas propostas que foram apresentadas não foram aceitas pelo Executivo, muitas delas foram aceitas e não foram executadas. E aí é que está mais complicado. Olha, as bolsas de estudo para os doutoramentos foi uma proposta do Partido Socialista, Pedro. verdade ou mentira. Vamos a prioridades. Nós temos aqui um flagelo que é, para além de ser de Santa Cruz, é regional e é nacional. E até o António Costa até já falou que era uma urgência europeia, que é inevitável nós falarmos que é a habitação. Obviamente, quando falamos de Santa Cruz, toda a gente pensa no Caniço e no desenvolvimento habitacional que existe no Caniço. Mas o Santa Cruz não é só Caniço. E a falta de habitação no concelho é uma realidade
e principalmente pelo facto de haver muita habitação que foi substituída para alojamento local. Não temos praticamente um único prédio em Santa Cruz, prédio habitacional, em que não tenha pelo menos um alojamento local. E houve pessoas que viviam de arrendamento de longa duração, que saíram, tiveram que sair desses apartamentos para que o senhorio transformasse aquilo em alojamento local. Isto houve um crescimento enorme e atenção, isto não é a Câmara que tem culpa, houve o licenciamento, ninguém está a falar aqui em ilegalidades, não estou aqui a colocar em causa a legalidade do procedimento, mas chegamos a determinada altura e nós pegamos numa simples internet para pesquisa de imóveis disponíveis e nós vemos os valores que existem no mercado para arrendamento. É insuportável para qualquer pessoa. Toda a gente fala dos jovens, mas ninguém fala dos casais, dos monoparentais. Não são tão jovens, mas têm direito a uma habitação. E é insuportável. O ordenado médio regional está no 1.200, 1.300 euros. Um apartamento tem um na Madeira. Na Madeira, eu estou pesquisando na Madeira, no Idealista, passando a publicidade, você não encontra um T1 a menos de 1.000 euros. Portanto, como é que é suportável? Porque a pessoa tem de comer, tem de pagar contas, tem um filho, soluções. Nós não temos uma varinha mágica e acho que ninguém pode dizer que tem uma varinha mágica para resolver este problema. Isto temos que envolver, obrigatoriamente, quem tem responsabilidades políticas, de envolver e ter a coragem de envolver privados, cooperativas e o público. E todos nós, em consonância, arranjarmos soluções. Agora, existem soluções imediatas que poderemos aplicar e que o Conselho de Santa Cruz ainda não aplicou, mas acho que deverá aplicar o quanto antes, será a suspensão de novas licenças de alojamento local. Até que, e eu concordo aqui com o Saturnino que depois da nossa proposta veio complementar, eu até aceito que em determinadas zonas do Conselho, nomeadamente Camacha, Gala já nem tanto, porque tem um parque também habitacional também ainda interessante para poder ser feita habitação. Mas se calhar Camacha e o Santa Serra ainda abrirmos um leque para essas novas licenças. Eu acho que até o mercado equilibrar, porque isto o mercado, nós não podemos influenciar o mercado em termos, e acho que é ridículo nós tabelarmos rendas máximas, e acho que isso é muito de extrema esquerda, mas acho que até o mercado equilibrar um pouco, porque na minha ótica, e até vermos, o mercado vai responder positivamente a isto, e quanto mais oferta houver de imóveis, o preço também das rendas acessíveis também poderão... Já voltou a outras duas prioridades do PS, mas sobre a habitação, Saturnino, presumo que também comungas desta visão. Sim, É prioritário. Aliás, não há nenhum debate em que esta questão não venha ao de cima. sim, além dos debates, já temos todos nós a oportunidade de ir falando em alguns momentos, quer nas apresentações oficiais de candidatura, quer em entrevistas a diversos órgãos de comunicação social, e isto, no fundo, aquilo que o Pedro estava aqui a dizer, reflete de certa forma também o meu pensar e a minha visão sobre as coisas. É urgente, e já que falamos de prioridades, são três eixos que eu considero fundamentais: a habitação, como é óbvio, e aqui eu já tive a oportunidade de falar sobre isso. Acho que o alojamento local poderá e deverá ser restringido em algumas freguesias, enquanto noutras poderá ser até um fator de desenvolvimento e de atração do turismo. É fundamental hoje em dia. E podem vir falar em CDs em branco e conversas disto e daquilo. A verdade é que o PDM começou a ser revisto, pelo menos começou-se a pagar para isso, em 2019. Já passaram 6 anos e anunciou-se orgulhosamente, a semana passada, que já tivemos a primeira reunião de coordenação ao fim de 6 anos. Parabéns. Por acaso, olha, estamos agora daqui a 2 semanas, mas acredito que não tenha nada a ver com isso. Portanto, dou os meus parabéns à Câmara, ao fim de 6 anos, ter conseguido transformar um CD em branco num CD com E qualquer o coisa. PDM é imprescindível para a questão da Vamos habitação. falar de um PDM, e já que estamos a falar de forma séria sobre as questões, é importante também desmistificar aqui algumas coisas que têm sido ditas e que isso sim serão desonestidades.
mas adiante, é importante justificarmos aqui uma coisa. O PDM de Santa Cruz entrou em vigor em 2004. E para dar o exemplo mais claro da desatualização do documento, é o facto de o Hotel Vila Galé Santa Cruz ter sido inaugurado em 2006. Não é legal, completamente legal, devidamente licenciado, está tudo direito. Mas só demonstra a desatualização do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz. Devia ter sido revisto em 2014. E atenção, 2014 já não era o PSD que governava a Câmara. O PSD fez coisas mal feitas por trás, fez, com certeza, e foi por isso que foi penalizado nas urnas e foi por isso que o JPP ganhou eleições. Agora não podemos passar o resto da vida a dizer que o PSD não presta, são uma cambada de bandidos, os ladrões que roubaram isto querem voltar. Saturnino, Eu não fui vereador da Câmara antes de 2013. Saturnino, ainda na habitação, só para fecharmos este primeiro eixo das vossas prioridades. Relativamente à habitação, é fundamental avançarmos com uma revisão séria e equilibrada do Plano Diretor Municipal, porque isso vai permitir alavancar a construção, permitir que as pessoas em si possam construir a habitação própria, que se possam avançar com projetos em parceria com o Governo, em parceria com as cooperativas, de habitação a custos calculados. É necessário ter habitação social, é verdade, mas acima de tudo há que apostar na habitação a custos controlados, porque a maioria das pessoas não tem capacidade de adquirir habitação própria, mesmo que tenham o seu ordenado e mesmo que não seja um caso de habitação social, a maior parte das pessoas não conseguem adquirir habitação, os casais jovens não conseguem adquirir habitação, portanto há que apostar numa política séria de habitação a custos controlados em parceria com o Governo Regional e com os privados, com as cooperativas, nomeadamente. Depois há todo um trabalho a fazer na rede de saneamento básico, de águas, esgotos, recolha de resíduos. Falou-se há tanto tempo atrás que havia negociatas com isto e com aquilo. Curiosamente, a empresa que foi acusada de fazer negociatas com o PSD na altura na Câmara continua a trabalhar para a atual Câmara e já não é o PSD que governa. Não vou dizer aqui o nome da empresa, que não tenho que dizer. Mas é preciso fazer um investimento sério nisso. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. Até porque não há habitação digna, também se não houver essas infraestruturas de apoio. Obviamente. E o terceiro eixo, que acho que é fundamental, é a questão das acessibilidades. Mas já lá vamos. Para já, Hélia, quero fechar o dossiê habitação, que julgo que também está no topo das vossas prioridades. Sim, eu estava preparada para falar sobre todas as nossas. Não, mas vamos primeiro à habitação. Mas uma das grandes prioridades desta candidatura é precisamente captação de investimento e habitação. E a revisão do PDM. Portanto, tenha sido aproveitado o primeiro direito. A revisão do PDM é efetivamente um processo da maior importância e comungo aqui Mas já tem a do que o estratégia. Saturnino acaba de dizer, que havendo um PDM revisto, vai haver muito investimento na calha que aguarda de facto enquadramento legal no âmbito desse documento. Vai ser preciso juntar esforços. No âmbito do primeiro direito, a Câmara aprovou a sua estratégia local de habitação e está neste momento a fazer a sua carta municipal de habitação. Tem já candidaturas a serem escolhidas para a reabilitação das suas próprias habitações, incluindo também os bairros sociais que alguém dizia que estão ao abandono, que obviamente refutam. Também está previsto no âmbito do primeiro direito serem reabilitados. O regulamento municipal do alojamento local é também uma das nossas propostas. Nós entendemos que, não sei se a estratégia passa por impedir novos licenciamentos durante algum tempo ou em determinadas freguesias, porque isto não deixa de ser um instrumento importante também para dinamizar a economia local e até a economia familiar. Eu acho que tem que haver realmente regras de travão para os construtores, eventualmente. Mas já está a ser feito o estudo. Construção, Não está. no âmbito de nova construção. Sim, mas só para que isso fique claro, não é contra a suspensão do licenciamento. Sim, eu acho que até porque nós não atingimos os 1000 registros, como também é preconizado no âmbito da lei nacional, a partir do qual é obrigatório um regulamento. Só para ter uma noção, o levantamento feito pela Câmara e pela vossa candidatura, qual é a necessidade neste momento, porque o processo é dinâmico e toda a gente sabe que qual é a necessidade neste momento em termos de habitação no Conselho?
Em termos de habitação, a nossa estratégia local de habitação 147. remete para 147 ou 149. E efetivamente também está contratualizado com o IRU já a construção, nomeadamente de 72 fogos habitacionais nos terrenos da Cancela. Sim, Os terrenos. e os terrenos da Cancela é interessante Quais falar sobre os terrenos? terrenos da Quais Cancela, porque na É altura. importante esclarecer isso dos terrenos. Não, é o importante PSD quais terrenos. Nós temos muitos terrenos na Cancela e os terrenos estão em contencioso ou que São os estiveram do parque? em contencioso são os do Parque Industrial. E se calhar, olha, aproveitava a deixa para explicar às pessoas que os terrenos da Cancela que estiveram em contencioso com o Governo Regional, que efetivamente o Tribunal entendeu que são do Governo, eram usados por sucessivos presidentes de Câmara na altura para empolar os orçamentos anuais. Inclusive Ou do seja, JPP. empolavam a receita. Inclusive o Empolavam a JPP. receita. Inscreveu a venda de terrenos durante Saturnino, deixa eu ver a... Temos que ser sérios. Preciso, não sei. Temos que ser sérios. Mas temos que ser sérios. Sim, claro, claro. Sérios nestas As coisas. pessoas pensam que Não podemos dizer só que nos dá jeito. os terrenos da Cancela Inclusive pelo JPP. Deixa eu ver terrenos a... usados é. para anualmente empolar o orçamento anual, ter receita fictícia e assim poder fazê-lo ser aprovado. Mas nós temos muitos terrenos na Cancela e existem Certo. terrenos que não entraram nesse contencioso, são do município. Existem pormenores aqui a ver no âmbito do novo PDM, mas que à data, na estratégia local de habitação, prevê a construção Ou seja, dos fogos. para esses 149 não vão faltar terreno. Nós também já temos outra ideia, há uns terrenos na Camacha que também comportariam novos 70 fogos habitacionais, que também pode ser uma possibilidade, e depois é uma questão de, uma vez tendo o projeto Ad hoc. e as possibilidades pensado através na hora. poder ir à procura de fontes de financiamento, que necessariamente terão que ser, como diziam os meus colegas de painel, não só com investimento público, mas também eventualmente com investimento privado, cooperativas, nomeadamente o próprio IHM e, mais recentemente, foram anunciados vários fondos de financiamento, nomeadamente o Banco de Fomento Europeu, e explorar todas essas fontes de financiamento, mas realmente a prioridade é elaborar os projetos, custeá-los, tê-los prontos para depois poder candidatá-los no âmbito dos diferentes programas de financiamento que possam haver à data. Está esclarecido o ponto mais quente da habitação. Claro que não. Isso eu gostava só de fazer. Eu que não, vi claro que não. todas as vossas propostas. Gostava só de Não, fazer mas é só... E é uma questão, portanto, acho que deve ser feita a questão Diz, para que a Hélia possa também responder e esclarecer. É porque num debate recente que tivemos numa outra rádio, foi-nos dito, e o Pedro não deixa mentir, e a Hélia certamente recorda-se, e porque ela que preferia essa afirmação, é que o património municipal era residual, que eram os edifícios atualmente ocupados pelos serviços camarários e pouco mais. Mas isso é uma atividade. Não. Património municipal. O Tribunal Municipal. Falámos de património municipal. E confesso que fiquei extremamente surpreendido em saber que, além dos terrenos que o Tribunal determinou que não eram São da região. que são da região e não da Câmara, havia outros terrenos camarários na Cancela. E eu fico feliz, afinal parece que o património não é assim tão residual, e voltamos atrás uma semana a esse debate, e na altura a proposta deixada por mim, Mas secundada por outros Isto colegas. significa que também dá notícias na TSF, não é só Não, nós. mas era Na importante. estratégia local de habitação. Não, mas era basta ler a importante. estratégia local de Era habitação. importante. E quando eu digo que o património é diminuto, não digo que ele não existe. Sim, mas é por isso mesmo, voltando atrás, uma semana no nosso debate, a um debate anterior, acho que seria importante que, de uma forma clara e transparente, que o património municipal estivesse disponível para consulta. Assim, e não está. Não está. Eu respondo. De qualquer forma, é importante perceber outra coisa. E já Mas agora, não era essa a questão. e a minha questão. A minha questão é, estão a ser preparados regulamentos, nomeadamente no caso do orçamento local, estão a ser desenvolvidos com o IRU, desconheço que exista qualquer protocolo, ainda bem que já existe, mas desconheço, até porque não existe a carta O senhor local. candidato a vereador ou a presidente, Eu não não vi que sei, consultei os tem que sites do ler IRU, a ainda fui há muito a tempo. estratégia Mas local de habitação. Pois já está, é tudo- não está nenhum acordo. Bem é. Não, o site do IRU não está nenhum acordo. Saturnino, fizeste Não. produção. A segunda questão, que ainda não acabei ainda,
E pronto, fui interrompido. Desta vez fui eu o interrompido. Ai, meu Deus. A segunda questão que eu acho que é fundamental nós percebermos é Coloca questões aqui. quando é que, Isso é bem colocar uns aos outros. quando é que o regulamento vai estar pronto? Qual foi? Do alojamento Do local. alojamento local. É porque avaliar pela velocidade em que esse tipo de coisas têm sido feitas, penso que... Antes da direção de nossa. Por exemplo, avaliar pelo tempo que estamos a trabalhar na revisão do PDM, são 6 anos, às tantas vamos ter regulamento quando? Em 2030? Vamos responder às A questões. revisão do PDM, eu tenho que realmente também aproveitar a deixa para CD em branco. esclarecer. De facto, foi um CD em branco, Em 2014. com a factura 200 mil euros, mas Sim, pronto, CD em branco deixado pelo PSD. justamente na altura que já tinham iniciado a revisão do PDM e eventualmente há para aí uma factura de 200 mil euros e Eventualmente. um CD. Vamos ver aqui a fatura aparecer-se. Mas Eu também. Vamos agora. Tem contencioso. Acho que Tem contencioso. parece que há aí um CD riscado. Diz sempre a mesma coisa. Diz sempre a mesma Tem coisa. contencioso. em relação à revisão do PDM, Deixem eu ver a. em relação à revisão do PDM, em 2019, de facto, final de 2019, é quando nos é entregue o cadastro homologado pela DROTA, a partir do qual se podia efetivamente fazer este trabalho. E isto não foi só com o Conselho de Santa Cruz, Foi geral. foi geral. E na altura, recordo perfeitamente, foi preciso ser AMRAM a contratualizar serviços do levantamento e elaborar este cadastro para vários municípios à volta da região que, na altura, não havia um cadastro disponível. Hélia, primeira questão. Mas para dizer que logo depois de 2019, não sei se alguém se lembra, surgiu o Covid. Pois é que não interessa falar do Covid, que nos roubou aqui quase, não sei, dois anos. Mas eu vou trabalhar na revisão do PDM para do Para Covid. 2 anos, O quase governo vai 2 fazer os anos. computadores. Portanto, e eu também, cá entre nós, a única coisa Houve que eu perdas e percebi- ganhos nessa e a altura. coisa que eu Havia tempo para trabalhar. Mas a Câmara todos os anos pagava E a uma coisa de única consultadoria coisa que para gostava de fazer esse afirmar. trabalho. Faz favor. Ricardo, a única coisa que eu também posso dizer, a minha defesa é que, se bem se recordam, o urbanismo não é uma das minhas pastas, nunca foi, e eu só tenho contacto com o urbanismo dia 6 de junho, quando tomo posse em substituição do Filipe Sousa, que já não é Ou substituição. pelo Dúlio. Pronto. E que pergunto e Ou pelo peço, Dúlio. e que peço informação. Eu acho que não é bom personalizar, porque Eu o vereador do urbanismo. eu tenho as melhores Se as referências do coisas país. não andaram, alguém se culpar. Só as semanas de junho, quando eu tomo posse como presidente, é que eu realmente tenho a oportunidade de reunir com as equipas e de perceber qual é o ponto de Hélia, situação. por favor, responda às duas questões que o Saturnino colocou. Primeira, património está escondido. Nada, É secreto. o património de facto não é muito, é porque o grande património que nós tivemos foi no âmbito de licenciamentos, no âmbito da gestão urbanística, de pequenos metros quadrados aqui e acolá, que hoje em dia só sabemos que somos donos daquilo porque é preciso ir lá limpar cheques elevados. Este terreno da Cancela está plasmado e contratualizado na estratégia local de habitação. Portanto, se os colegas agora vêm aqui dizer que não sabiam que ele existia, é que não leram a estratégia local de habitação como deve ser, porque está lá plasmado. Tá. Este terreno da Cancela, o São terreno quantos das áreas, Bom. não tenho agora estes números de cabeça. Nos terrenos, temos também. Não dá para construir estes pontos todos, ainda bem. Junto Dá. ao complexo Ótimo, desportivo, ótimo. 45. junto ao complexo desportivo, Também da há. França, Também há, o professor Saturnino conhece muito Conheço bem, muito bem, diária- sim, semanalmente conflui o espaço. Sim, Também está presente previsto, no clube, está previsto damos constru- a máxima está previsto- utilização está e a previsto maior construção. rentabilidade ao espaço. E agora, mais recentemente, de facto, uns terrenos ao lado da Associação Desportiva da Camacha, que também é do conhecimento de toda a gente, que são do município. Segunda questão era o regulamento para o alojamento local estará pronto quando? Regulamento, eu à data sou candidata. Claro. Portanto, já estão a assumir que vou ganhar as eleições. Não. Não, Não. qual é o seu timing? Não, nós estávamos a falar por uma questão daquilo que se fazer. e a experiência Quando que sabemos- Sabem quanto tempo é que Não, demora a acabou. implementar no regulamento? É assim, Seja qual seja. se como Não. são 26 anos. Há 2 anos. No mesmo seis- Deixem falar. Há consulta Não, pública. peraí, no mesmo 6 anos não. Descombinado. Se for o JPP ganhar as eleições, se for o JPP ganhar as eleições, Bem, provavelmente está completamente pronto em 2020 Isto não é para as eleições. Isto não aconteceu em nenhum debate. Atenção que isto está a ser filmado. Passa ao bar. Não vamos ao bar. Explique então. Demora muito tempo. Não, vou explicar. Regulamentar o regulamento, para quem não sabe, Não está a olhar para mim, que é cá sei. leva muito. Na Assembleia Municipal várias Temos vezes. que tomar posse. E eu estou a assumir que, obviamente, vou ser eleita. Não, mas Ricardo, isso passa o meu- a assumir. o Então meu está a ser compromisso- feito nada. O meu compromisso Então é, nunca foi feito nada. logo depois da primeira
tomar posse, primeiro Não, isso estava a fazer, eu estava. pedir aos juristas para instruir uma proposta e dizer São os ele mesmos os 3 milhões ou dizer, é nos créditos, fazer o regulamento, é necessário fazer um regulamento municipal para o alojamento local do município de Santa Cruz. Então, ainda não começou a ser Fica feito. 30 Então, dias Ah, úteis. Ainda não começou a ser então feito. somos nós a fazer. Pronto. Sem muitas Nós fazemos. a data nem Não sequer não é urgente. nem sequer é obrigatório. Pedro, vou começar por aí. Opa, sim. Não, Isso é não que- voltem atrás, por favor. No regulamento. Não, já acabou, já se percebeu. Já se percebeu que não Vocês vai fazer. gostam de insistir em coisas tão perceptíveis. Vamos a uma segunda prioridade. Que o PS tenha A Hélia agora fez-me parceiro na gíria segunda futebolística, prioridade a Hélia. na gíria futebolística, uma frase do atual presidente do Sport Lisboa e Benfica, que era vice-presidente e não sabia de nada. Nunca soube de nada. Portanto, a culpa é sempre do outro que é que tinha o urbanismo. Agora foi do urbanismo. Enfim, falando da habitação, parece que e respondendo à pergunta que o Ricardo fez, se sabe qual é o património? Não sabe. Pode estar aqui às voltas, pode andar aqui no chão, não sabe. E sabe porquê que não sabe? Porque o PS fez um requerimento. Tem um mês, Ainda não tem um meio. tem um mês, tem um mês, tem um mês. À data que isto vai para o ar, tem um mês. Não foi ainda respondido absolutamente nada. Nem às necessidades, nem o património, nem quantas habitações é que são necessárias. Tudo isso foi perguntado, zero. E este é um paralelismo do JPP, que é o que faz da Cancela para cá, para o Funchal, não é as mesmas regras que existe a Cancela para lá. Pedro, uma segunda prioridade. Senão não vamos ter tempo de Nós, chegar tudo aquilo que à mensagem. tudo aquilo que mas é só para completar, porque isto é tal coisa. Nós não podemos fazer aqui. Nós queremos ter um debate sério com as coisas, com as informações que nós pedimos. Claro. Nós, para falarmos dos assuntos, uma coisa e isto da política autárquica é muito engraçado para quem nos ouve, mas atenção. Quem está no poder está lá a trabalhar 24 horas para o município. Quem está na Assembleia Municipal não tem a mesma disponibilidade e a mesma informação que quem está lá a trabalhar os dossiês. Nós temos que estudar os dossiês à parte e temos que nos inteirar dos dossiês e temos que nos munir de máximo de informação possível. E essa informação a quem é que nós pedimos? À própria Câmara. Se a Câmara não nos fornece essa informação, nós estamos cada vez menos habilitados para. Além da habitação, Ainda- segundo a prioridade do PS para Santa Cruz, Ambiente e saneamento básico, como nós já falamos no início. Em pleno século XXI é inadmissível que o Conselho ainda não esteja. O Conselho de Santa Cruz, um dos maiores conselhos, o segundo maior conselho da região a nível habitacional, que ainda não esteja completamente servido de saneamento básico. Eu sei que existem algumas melhorias e alguma vontade política para esse desenvolvimento. Sei que custa dinheiro. Mas lá está. Isto é prioridades que o município deve ter, que é o saneamento básico para servir a população. Outra prioridade, entre várias que nós temos aqui, mas Sim, vou como anunciar três três. só. Já anunciei a habitação, anunciei agora o Saneamento. saneamento básico. Eu gostaria de Claro. falar relativamente à mobilidade. A mobilidade é algo que afeta toda a gente. Isto não é só do Conselho de Santa Cruz, mas principalmente o Conselho de Santa Cruz e mais especificamente no Conselho de Santa Cruz, o Caniço. Quais são os grandes problemas que têm? Os grandes problemas, basta sair de casa às 7h30 da manhã, um quarto para as 8 da manhã e vir para o Funchal trabalhar. Isso é o grande problema. A única solução para já é acordar mais cedo. Opa, tem de ser e quase fazer como no continente, acordar às 6 da manhã para o trabalho. Não, isto já estamos a ridicularizar um pouco a coisa, mas temos que arranjar soluções. Que seja camarário, apenas camarário, obviamente que não. Nós não estamos aqui estamos aqui para ter um debate sério e sabemos quais são as responsabilidades da Câmara e aquilo que a Câmara poderá fazer. Poderá arranjar mecanismos para atenuar essas situações. Inevitavelmente, e acho que os meus colegas vão partilhar, pelo menos já no outro debate, tivemos aqui em discussão, inevitavelmente terá que ser feita uma terceira via rodoviária que sirva o Caniço
ao Funchal. Isso é inevitável, já está projetado, em princípio será uma realidade. Sim, é a extensão daquela que liga o até São Hospital Gonçalo, Novo até essa zona. poderá ser eventualmente uma solução para aliviar o No trânsito. cartão de domingo no Diário saiu uma solução para toda a ilha. Não sei se viram. Não dei também. Mas podes, já agora, Já podes agora, acrescentar ao debate. já agora, Pode ser. já que é bom Pode ser modelo, como legal. já que é No cartão é ironia. Bom. Mas Mas que era carrinhos de cesto. Não, não, não. E, portanto, nesse âmbito, e aproveitando essa situação, nós temos a solução, tendemos a implementar uma solução do Eletrobus, um Metrobus no Concelho de Santa Cruz, com um projeto piloto no Caniço, desde o Porto Novo até à Cancela, e em diversos pontos deste trajeto, haver bolsas de estacionamento com alguma dimensão para que as pessoas possam deixar o seu veículo e se transportarem de uma forma eficiente, sustentável e rápida para os seus locais de trabalho. Com isto, pretendemos nós pretendemos aliviar um pouco o trânsito, a carga de veículos na via rápida e nas vias rodoviárias e, neste sentido, ter uma maior mobilidade. O Saturnino também há pouco falou na questão das acessibilidades como prioridade para o Conselho. Sim, a questão das acessibilidades acho que tem que ser dividida em duas vertentes. Uma delas são as acessibilidades externas e pronto, e é como diz o Pedro, nós já vamos andando por aí em debates e quase que as ideias de uns acabam por ser ideias de outros e vice-versa. Mas a Podemos fazer verdade- uma joint venture em termos de Sim, mas a proposta. verdade é que, em termos de acessibilidades externas, a nossa proposta de base passa pela tentativa de potenciar a utilização dos transportes públicos, e essa é uma proposta nossa na perspectiva de, na perspectiva de criarmos bolsas de estacionamento nas principais freguesias do concelho, com estacionamento gratuito para as pessoas que tenham passe social e utilizem os transportes públicos, uma forma de tentar aliviar um pouco mais a pressão rodoviária na via rápida, em horas de ponta, mas a verdade é que a solução estruturante para este problema terá sempre que passar pela intervenção do governo na construção de uma via alternativa que sirva não só ao Caniço, não só ao Santa Cruz e o concelho em si, mas também toda a restante zona leste. Nós sabemos que há uma pressão ainda maior em determinadas horas, porque temos o porto de carga no Conselho e há viaturas pesadas a circular com mercadorias e que, eventualmente, restringir o horário de circulação dessas viaturas poderia ajudar obrigá-las, por exemplo, a circular durante a noite ou em determinados períodos do dia onde o fluxo rodoviário fosse menor. Mas, Embora hoje o fluxo é quase constante. pois, então nós temos, e os dados, se não me falha a memória, os dados vieram a público recentemente, só em viaturas da UES são 13 milhas circulando nas estradas da Madeira. Portanto, a juntar a isso o aumento no número de viaturas e de pessoas com viatura própria e que se fazem deslocar no seu próprio meio de transporte, ou seja, aquilo que foi construído há 25 ou 30 anos, ou foi projetado há 25, 30 anos como uma solução de longo prazo para o trânsito rodoviário neste eixo Santa Cruz-Machique, a verdade é que está-se neste momento claramente subdimensionado e terá que haver uma intervenção de fundo, neste caso, de quem tem a tola, que é o Governo Regional, o que não implica que nós não possamos, entretanto, tentar criar aqui algumas Sim, estratégias, sobretudo nas internas. nomeadamente na questão dos transportes públicos. As acessibilidades internas, isso passa, é óbvio, pelo melhoramento das vias de circulação interna, nas estradas, eventualmente novas estradas em algumas freguesias, e temos algumas ideias relativamente a isso, não vou dizê-las aqui, senão depois ainda me roubam e colocam no programa. Já estão em parece os programas, Saturnino. Mas ainda temos debates. E na internet tudo é possível mudar hoje em dia. Mas falando agora, além da questão das estradas, de algumas novas estradas que serão necessárias construir no Caniço, na Camacha e mesmo na freguesia de Santa Cruz e também em Galo, há aqui uma questão que é fundamental, que é a reorganização do trânsito automóvel em algumas freguesias. No Caniço, e passará por uma integração feita no centro do Caniço com o projeto que o Governo tem previsto para aquela zona
e que permitirá reorganizar todo aquele espaço. Não vamos prometer requalificar a praça em frente ao Caniço Shopping pela terceira vez em 5 anos, não vamos. Vamos requalificar o centro do Caniço num projeto integrado com o pavilhão multiusos do Caniço desenvolvido pelo Governo Nacional. O Governo Regional. Exatamente. Sim, Vamos sim. trabalhar, e vamos trabalhar em conjunto com o Governo Regional. Acho que é importante falar. E vamos trabalhar em conjunto com o Governo Regional. Porque nós queremos trabalhar com o Governo Regional. Nós não vamos usar o município de Santa Cruz como arma de arremesso político para ganhar lugares na Assembleia Regional ou na Assembleia da República. Vamos querer trabalhar com o Governo Regional e encontrar em conjunto com o Governo Regional as melhores soluções para o Concelho de Santa Cruz, que é isso que faz falta. De qualquer forma, e agora, relativamente à questão das acessibilidades internas, é importante, como eu estava a dizer, a qualificação do trânsito no centro do Caniço, a reorganização do trânsito também em Santa Cruz, que está com alguns problemas, alguns estrangulamentos, e acima de tudo na Santa Serra, onde a solução existente no centro da freguesia é uma solução pensada para 3 ou 4 horas por semana, e o Santa Serra não pode ser uma freguesia de domingo, tem que ser uma freguesia de semana inteira. E é urgente que se encontre uma solução que permita não estrangular o domingo, mas acima de tudo não estrangular os moradores da freguesia durante a semana. Hélia, uma segunda prioridade do JPP para o Conselho? Olha, já se falou aqui sobre saneamento, sobre águas e a nossa grande segunda prioridade teria que necessariamente ser sustentabilidade ambiental. Mas a dizer que em relação ao saneamento, importa aqui desmistificar e dizer que o território concelhio já tem 80% de cobertura de rede de saneamento. E por um lado critica-se que não há saneamento, por outro lado também critica-se quando se acrescenta esta rede de saneamento e até substituímos-la, como é o caso agora da empreitada da Estrada das Aras, um dos grandes objetivos é acompanhar o investimento privado e também o crescimento de aparecimento de novos focos habitacionais e naquela estrada está a ser acrescentada toda uma rede aumentada, no fundo redimensionada, a rede de saneamento, canalizada a rede de estrada. águas pluviais e todo esse trabalho está a ser feito, de dizer que obviamente uma das grandes prioridades necessariamente terá que ser a estação de tratamento de águas residuais do Caniço, que é aquela cuja entrega parcial foi feita ao município, mas que importa esclarecer de facto a titularidade daquele imóvel para que depois se possa realizar investimento. No âmbito do programa de combate às perdas de água, existe um projeto, um plano, programa de cerca de 20 milhões. O nosso compromisso para os próximos 4 anos será de facto executar metade destes 20 milhões. À data, temos no terreno uma empreitada nas Áreas Pinheirinho, 900 mil euros, e estamos também já a lançar 2 empreitadas, já temos aprovação no âmbito de fundos comunitários para 2 novos subsistemas, nomeadamente nos Barreiros, Caniço e também na Igreja, na freguesia da Camacha, mais 2 milhões, e estamos ainda já a candidatar até ao final deste ano o subsistema do Serralhal e da contenda em Gala e Galeria do Porto Novo. Portanto, há aqui todo um investimento também na gestão de resíduos e de dizer que tem sido forte o nosso investimento nos últimos anos, já temos 2 milhões executados. Importa continuar a reforçar a frota e de facto a fazer uma gestão da frota sólida, robusta, para que todos estes equipamentos também tenham a sua durabilidade. Temos aqui já previsto 4 milhões de investimento, eu diria, na primeira metade do mandato. Tudo o trabalho que está bem já descrito, preto no branco, para o qual carece de capacidade de investimento e de execução. Em relação à terceira grande prioridade, no nosso programa vai para as obras públicas. Efetivamente sentimos que é necessário incrementar a qualidade de vida das nossas pessoas através da revitalização dos nossos espaços públicos, trazer-lhes verde e criar ali realmente condições para que a utilização coletiva seja prazerosa. Temos investimentos previstos nas 5 freguesias. A praça de táxis, a praça de táxis, de facto, não avançou porque não houve acordo
tem dono, vivemos num Estado de Direito e o município, uma pessoa de bem, não vai entrar naquilo que não é seu, mas Só entendo que bloqueio. já foram dados passos importantes e que a curto, médio prazo nós conseguimos chegar a acordo e desbloquear este projeto. Sendo certo que é um projeto que vamos aproveitar para revisitar alguns dos pormenores, nomeadamente os acessos de e para o Caniço Shopping, também para garantir ali maior fluidez. As fontes de financiamento hão de ser fontes de financiamento próprias, mas vamos também ter o cuidado, de uma vez o processo revisto e custeado, de apresentá-lo ao Governo Regional, com todo o gosto, que se decidir e também cumprir com as expectativas que entretanto criou e construir o multiusos, possa eventualmente incluir isto num contrato de programa, porque a Câmara de Santa Cruz nunca deixou de falar com o Governo Regional. Eu, no outro debate, dava isto como exemplo e ninguém me poderá dizer que realmente isto não foi a verdade. Em 2015, era Sérgio Marques, secretário das obras na altura, quando se falou da importância de requalificar a estrada regional, em 2015. Na altura estava Miguel Albuquerque, estávamos todos juntos e houve capacidade de diálogo para chamar a atenção daquela cintura que é a estrada regional, que liga o concelho todo, mas que obviamente em termos de freguesia do Caniço tem aqui uma importância acrescida. Portanto, um dos nossos objetivos também vai ser criar aqui num caderno de encargos, devidamente projetado, devidamente elaborado com projetos de arquitetura de especialidade, custeados para, Já agora uma vez, que, apresentarmos ao Governo Regional. que se antecipou ao próximo ponto, vai esclarecer a relação entre Câmara e Governo. Ela é meramente institucional ou tem sido cooperante? No dia a dia, as linhas de comunicação estão abertas, os canais de comunicação nunca se fecharam, portanto, e não fará parte do meu estilo fechar uma coisa que sempre esteve aberta, pelo contrário, se eu puder, Então, mesmo do outro lado, se eu puder, em termos de contratos de programa, nos últimos 12 anos, zero, zero. Mas eu dou um exemplo da boa cooperação que eu pessoalmente tinha com o Governo Regional, através do Sr. Secretário da Educação, à data também candidato nesta corrida às autárquicas, Jorge Carvalho. O investimento e a qualidade dos nossos equipamentos escolares está à vista de todos. O município tem feito um investimento muito grande no parque escolar do primeiro ciclo, que é esse que compete, sendo certo que só tem enquadramento legal para investir na estrutura existente, melhorar, sendo que, sendo necessário acrescentar novas infraestruturas, foi sempre preciso articular com o Governo Regional e aqui houve uma relação que eu não tenho nada a apontar, pelo contrário, com o Sr. Secretário da Educação de então, de garantir que a Escola do Caniço precisa de novas salas, a Escola da Assomada precisa de uma cobertura. Chegamos ao ponto de eu ter programado um novo pavimento para a Escola da Assomada e do Sr. Secretário me dizer: olha, Hélia, nós vamos avançar com a cobertura. Portanto, se avançares com o chão, com o pavimento, nós, quando entrarmos para fazer cobertura, vamos vai estragar. estragar. Portanto, aguarda um pouco, que nós, entretanto, vamos assumir isso juntamente com a empreitada da cobertura. Entretanto, aquela verba que eu ia canalizar para a Assomada foi canalizada para o pavimento da Escola da Camacha, que se todos lá forem ver, tem um pavimento novo. Portanto, eu pessoalmente, em tudo aquilo que me disse respeito e esteve no âmbito das minhas competências, nunca deixei de manter canais de comunicação abertos e profícuos, com resultados à vista. Saturnino, como é que deve ser este relacionamento? Por vezes nem sempre pacífico, é certo. É mal de nós se o relacionamento de uma Câmara com o Governo for sempre pacífico. E, portanto, a Câmara Municipal tem a obrigação perante os seus munícipes de assumir uma postura proativa, reivindicativa, cooperativa, colaborativa, enfim, tudo aquilo que for necessário para garantir que são sempre realizados no Conselho os melhores investimentos e assumidas as melhores opções por parte, neste caso, do Governo Regional. Bem, mas fico um pouco preocupado quando me dizem que o relacionamento com o Governo até é porreiro, mas fala-se, o exemplo que se dá é a estrada da Assomoada e, pelos vídeos, foi conversado em 2015. Já passaram 10 anos. Mas Da ainda mesma foi forma. empreitada que decorre há 3 anos. Não, sim, mas E foi dei para depois cá. Não, mas é que dei para cá parece que falou-se poucas vezes. Talvez com o seu secretário de Educação um dia destes, ok, pode ser. Foi pena que na conversa do seu secretário não tivesse saído a decisão de fazer ali umas obrasitas no edifício da antiga Junta de Freguesia, para que enquanto o Governo não faz as obras na Escola do Caniço,
e os meninos que estão a ter aulas debaixo de um alpendre pudessem estar a usar esses espaços. Já sei, vai ser para a biblioteca, só que já passou um ano e meio, nem biblioteca, nem salas de aula, nem É nada. mais uma E os para a miúdos, semana. Para a e semana. os miúdos, entretanto, vão tendo aulas na rua. Faltam A duas culpa é do semanas. governo que não fez a obra, verdade. Mas também a culpa é de quem podia ter ajudado a encontrar uma solução e não ajudou. Ricardo, Da deixa-me. mesma Eu vou forma, ter que responder da isto. mesma forma, da mesma forma, eu Já acho respondo. estranho, mas às tantas sou eu. Acho estranho que se propague ou se fale tanto e se anuncie tanto e se faça tanto alarde de uma boa relação com o governo e depois há desde 2013, talvez não, desde 2013 não, mas pelo menos desde 2014 ou 2015, que se faz as comemorações do Dia do Conselho e o governo não é convidado. Acho que é logo. Pior do que isso, nem o hino da região adequado, toca-se o hino do Maria da Fonte, que ninguém sabe quem é, mas provavelmente deve ser alguém muito importante na região autónoma da Madeira. Por acaso, já fui à procura dos meus livros de história e não encontro o Maria da Fonte na história da Madeira. Sei que o hino da região não é adequado, mas às tantas também faz sentido. Em vez de termos alguém a representar o Governo Regional, convidamos uma pessoa do povo para representar o povo e depois nem demos a essa pessoa a possibilidade de dar bom dia ou boa tarde nessa sessão. Fica lá sentadinho, quietinho, epá, faz como objeto decorativo e pronto. E quando, pronto, mas são modos de estar e cada um está como acha que deve. Eu pessoalmente terei uma postura de diálogo, de cooperação, de trabalho em conjunto com o governo, mas nunca abdicarei de reivindicar tudo aquilo que acho que será pertinente e importante para o futuro do Conselho e para o desenvolvimento do Conselho. Pedro Diniz, que tipo de relacionamento é que o PS define para esta dialética normal em política, sobretudo numa região como a nossa? Eu estou primeiro um pouco surpreendido com esta excelente relação que a Câmara tem tido durante 12 anos com o Governo Regional. Não é isso que tenho ouvido do atual, o ex-presidente da Câmara de Santa Cruz. Aliás, ouvindo a candidata a Hélia a falar do ex-secretário Jorge Carvalho, provavelmente nestes 12 anos foi o único que se faltou fazer a sátira de vídeo nas comemorações do Dia do Conselho, porque há sempre um vídeo alusivo aos governantes da região, da fraca relação que existe. Aliás, o último deve ter sido o doutor Pedro Ramos, que foi contemplado com um vídeo muito engraçado no dia de comemorações. Portanto, faltou esse secretário para fazer alguma sátira em momentos solenes. E muito me surpreende Quer dizer que a Elia acabou por Óbvio. dar a explicação de porque é que esse secretário se calhar foi foi poupado. poupado, se calhar foi por isso que acabou, toda a gente sabe quais são fazem sátiras. Sério, desculpa. Não, mas não é de redes sociais, foi mesmo em sessões solenes, a ridicularizar às vezes os próprios governantes. Portanto, esta relação que dizem que é profícua, pode ser que seja da Hélia para com alguém, porque o resto da Câmara, toda a retórica que tem sido dita em comunicação social, em sessões solenes, em tudo, o Saturnino diz uma coisa e é verdade. Nunca foi um governante convidado para uma sessão solene, que eu me lembro. Já agora, fui a várias. ela vai Fui a inverter várias. esta tendência, se caso seja eleita, vai passar a convidar, desculpe. Se calhar a gente pode desmistificar. Eu, por mim, não me choca voltar. Mas não vai ser. Mas Não vai ser a Hélia. Não vamos ver. Não vai ser. foi o eleita. Sim. Isto já não. Sim. Foi o eleita. Eu Não não me pode. choca convidar o governo para marcar presença na sessão solene do Conselho. Mas importa voltar atrás no tempo. Deixem eu ver. Importa voltar atrás. Eu lembro perfeitamente de uma das últimas vezes que o governo marcou presença. É que no dia a dia isso não importa muito na vida das pessoas. É se vocês não perceberam. Não, a ainda. retórica é que é sempre diariamente é essa. A mensagem que na altura. Ligar o pavilhão. A mensagem que na altura se quis passar é que em 2015, acho eu, foi a última vez que o presidente Miguel Albuquerque marcou presença e afirmou publicamente que ia resolver os terrenos da Cancela, porque os terrenos da Cancela eram do município, porque eles efetivamente até à data
tinham sido usados para empolar os orçamentos anuais sucessivamente por vários E a ver pelo JPP. A ver pelo JPP. Saturnino, deixa. Inclusive. Pronto, o JPP que eu saiba começou a governar em 2013. Em 2013 não empolou incluir a dívida e controlar. Também os temos a pensar. Dívida Ou seja, temos que prender-los a eles, mas não. Estava a falar sem ser interrompido. Elia está a explicar que isto tem uma origem. Sim, e se calhar importa de facto aproveitar a oportunidade para esclarecer e relembrar para aqueles que já se esqueceram eventualmente, porque para nós sempre foi muito difícil compreender como é que se vai a uma reunião, a uma sessão solene, diz sim, os terrenos da cancela são do município, vai-se resolver, Tem sido lá. e depois vai-se para tribunal, vai-se para tribunal, chama-se como testemunha os vários presidentes de Câmara que anualmente empolaram assumidamente dizendo que aqueles terrenos eram seus e que iam ser vendidos, eram do município, iriam ser vendidos e iriam-se traduzir em receita para fazer face ao não foi baseada só nisso. Pronto. É por isso que temos que dizer que a decisão do tribunal não foi baseada só E nisso. desde então, Filipe Sousa sente-se distraído. Desde então, Filipe Sousa sente-se distraído e toda a equipa acompanhou nesse sentimento. Senti traído. Olha, sabe, eu sou uma pessoa, olha, eu já dei provas de ser uma pessoa de paz, de dar novas oportunidades, e quem sabe, se o nosso vamos continuar com a a sério com as promessas que têm feito para o Conselho de Santa Cruz e aos candidatos do PSD também, perceber se realmente o multiusos é para avançar ou é só para abanar com a bandeira. Os candidatos do PSD são compromissos públicos assumidos pelo Presidente do Governo. Sim. Não foi os candidatos do PSD. O Presidente do Governo não fez promessas. Deixa ele terminar este assunto. O Presidente do Governo assumiu publicamente esses compromissos. Eu gosto muito do termo compromisso. Ainda bem que eu comecei a usá-lo na minha campanha, porque está a servir. Deixa ela acabar. A história da Biblioteca Municipal de Santa Cruz, que em breve vai ser também uma das medidas que eu vou poder partilhar com todos, assumidamente como parte deste projeto, deste programa para os próximos 4 anos, de dizer que quando surge uma turma que precisa de uma sala adicional na escola do primeiro ciclo, e verifica-se a necessidade realmente de construção desta sala, até encontrar a solução definitiva, o município tudo fez para encontrar soluções conjuntamente com a escola, desde o momento em que chama a atenção que é preciso construir novas salas e que não tem um enquadramento legal para isso, por mais boa vontade que tivesse na altura, e na altura até cheguei a arranjar orçamento para avançar, mas enquadramento legal não tinha, e não também ia assumir uma legalidade, e foi quando realmente tive que chamar a atenção que era preciso mais uma sala. Disponibilizamos inclusive, porque a turminha que ficava a ter o momento, nem sequer era uma aula curricular, era uma atividade de enriquecimento cultural. Nós temos a biblioteca municipal, junto no edifício dos Jardins do Caniço, e disponibilizamos tanto a biblioteca como a própria sala de reuniões da loja do município para as crianças, obviamente permitindo, no fundo, condições climatéricas favoráveis, que as crianças viessem ter a nossa biblioteca e, eventualmente, também usufruir da sala de reuniões da loja do município e, assim, ter condições mínimas de ter a sua aula. Portanto, o município nunca se demitiu de acompanhar os desafios. A antiga junta de frente fica a 50 metros da escola. Permitam-me moderar o resto do debate. É preciso dizer. Isto, porque o vereador Brício levou esta proposta à reunião de Câmara e eu fui apanhada de surpresa, mas acho que a minha reação espontânea foi a melhor, porque eu na altura recordo-me de responder ao vereador Brício que o edifício da antiga junta carecia, porque a cobertura está mesmo a bater, o chão está a bater também, que carece ali de uns bons milhares de euros, todo o edifício tem que ser requalificado, e na altura entendemos que o que estavam a propor era mais um penso rápido para o Caniço, e que o Caniço estava farto de pensos rápidos e de projetos sem qualquer tipo de planeamento. Eu, na altura, foi isto que eu disse ao vereador Brício, e eu percebi na altura que ele sentou-se na cadeira e percebeu que afinal até olha que não, tem um bocadinho de razão, tem um bocadinho de razão. Olha que não. Aquilo precisa de milhares de Vamos entrar na interpretação final da e se eu não poria os meus filhos naquele edifício
com o chão e a cobertura a bater e não Sim. virem os filhos dos outros. Vamos entrar na ponta final do debate com uma prova autárquica. Começo pelo Pedro Diniz. O que é que seria para si um excelente resultado a 12 de outubro? Ganhar as eleições, como é óbvio. O Partido Socialista entra em todos os lados eleitorais para vencer as eleições. E o mal menor? Mal menor, apesar de não ter posto esse cenário em cima da mesa, pelo menos eleger um bom número de vereadores. Saturnino de Sousa, que promessa jamais farias só para ganhar votos? Promessas jamais faria. Olha, promessas que não fossem, que eu não fosse capaz de executar. Isto hoje em dia promete-se tudo e mais não sei o quê. Promete-se um autocarro elétrico, Um metro. promete-se uma requalificação do trânsito com ciclovias e vias dedicadas aos transportes públicos. Tá, é verdade. Eu seria incapaz de. Pronto, sim, estava na JM um dia deste, estava lá. Veja lá, senhor. Senhora candidata. Era. Está lá, eu tenho a notícia impressa. Mas depois eu mostro. Portanto, o que eu serei incapaz de prometer serão coisas que eu sei que não vou conseguir cumprir. Uma pergunta diferente para a Hélia. Não. Por isso é que vocês não têm perguntas iguais para não gozarem de qualquer vantagem, mas esta pode-se aproximar. Qual a ideia mais improvável, mais disruptiva que já pensou para o Conselho e que acredita que até poderia resultar? Nesta questão da mobilidade, era muito fácil incluir no programa um tal metro ou metrobase para. Eu pessoalmente não acho que isso esteja ao alcance da Câmara. Portanto, o meu programa, como eu gosto de andar de cabeça erguida na rua e de consciência tranquila, é um programa que até é ambicioso. Eu sei que são coisas. O que eu perguntei é que ideia já lhe passou pela cabeça que até acha que resultaria e que se calhar até meter no programa, Olha, não eu sei, até gostava era de ter o Lobo Marinho no Porto Novo. para sair de lá. Sim, por que não? Ora está, uma ideia improvável que pode até resultar. Pedro, algum adversário político, sobretudo em Santa Cruz, que não lhe mereça respeito? Todos os adversários políticos, desde que respeitem os princípios da democracia, merecem respeito. Saturnino, o que é mais irritante na política em Santa Cruz? Os perfis falsos. Concordo, subscrevo. Os perfis falsos que. És vítima desse expediente? Claramente. Todos nós. Claramente. Acho que é uma arma de arremesso cobarde. Escrevi sobre isso o fim de semana passado. Acaba por. Eu penso que não desvirtua. Felizmente não desvirtua, porque as pessoas já começam a ver quem são as caras. Aliás, quem são os perfis que estão lá só para chatear. Eu vou dar um exemplo. Eu ontem tive uma reunião com uma entidade, uma instituição, e quando cheguei a casa, a minha mulher, cheguei tarde, não sei que ela estava chateada por estar a chegar tarde. Fazia sentido. Também é normal. Tinha dito que ia levar o jantar e cheguei a casa às 10h30 da noite. Mas ela não estava chateada por causa disso. Estava chateada porque tinha pegado no telemóvel, tinha começado a ver os comentários a uma notícia posta num órgão de comunicação social, salvo erro, no Diário de Notícias, um dos nossos compromissos, e tinha ficado doente com as coisas que lá estavam escritas a meu respeito. No Facebook. Sim, no Facebook. Nas redes sociais, em geral. No Facebook. Porque o Saturnino está a tocar num ponto sensível. Nós moderamos os comentários na nossa plataforma. Sim. Mas como devem calcular No Facebook. notícias com 600 comentários, Sim. em redes sociais é difícil. Por outro lado, eu confesso que isso é o que mais me incomoda, porque são coisas sem rosto e é coberto desse anonimato, vai-se dizendo ou escrevendo as coisas mais execráveis e mais Estamos esclarecidos. Saturnino. caluniosas que alguém se lembra de dizer.
que é que mais admira, Hélia, nos cidadãos santacruzenses? Olha, quanto mais conheço Santa Cruz, mais gosto. Eu não tenho qualquer problema em dizer que desde antes de 2013 a minha vida foi feita entre Caniço Funchal e fora da Madeira, que tive cerca de 10 anos. E que a partir de 2013, quando começo a trabalhar na sede do Conselho e todos os dias saio do Caniço em direção ao coração do Conselho, é realmente gratificante. E quanto mais conheço o território e as pessoas, temos um capital humano fantástico. Não é à toa que temos, diria, a capital da cultura, a nossa Camacha, a força das nossas gentes, o talento que se encontra no Caniço, Santa Cruz também, quando se sobe montanha acima, a crista da montanha, aqueles vales profundos. O Santa Serra realmente é verde. E Galva, que vai do mar à serra também com a riqueza das suas pessoas. É a diversidade, no fundo. A diversidade e a riqueza do talento das pessoas, do Excelente território. resposta. Oh, Muitos parabéns. É verdade. Excelente, Está bem excelente, treinado, excelente, Paulo. excelente, excelente. Bem treinado. Excelente resposta. Muito bem Estamos treinado. muito. Para não perder o fogo. A crista da Para não montanha. Excelente resposta. Isto agora, Ah, não. Foi para poético. não perder o Foi fogo. poético, foi conhecemos. poético. Ai. Nós conhecemos, mas foi poético. Mas já conheço há muitos anos. Para não perder o fogo. Santa Cruz, Santa Cruz. O Santa Não, não, Cruz é- freguesia de Santa não é- Cruz. Hélia, Conhece a freguesia de Eu Santa Cruz. trabalhei no Santa Serra, Hélia, em Galo, uma figura trabalhei em histórica Caraça, portanto conheço o da conceito todo. política que a inspira. Filipe Sousa, só pode. Pessoas. Filipe Sousa. Não, o Filipe Sousa. Filipe e o Elvio, O não. Filipe Sousa é o meu pai político, eu já disse isso publicamente e não tenho Estamos qualquer problema em esclarecidos. esconder. Não Next. tenho qualquer problema em esconder. Há outro. Há outro que eu não tenho problema em Paulo, dizer. os amores. Há outro que eu não tenho problema em dizer. O Dr. Alberto João Jardim. Digam o que disserem dele, da dívida que ele deixou por pagar, a forma como ele defendia a Madeira e como criou uma série de infraestruturas que hoje todos nós estamos a usufruir delas, foi um homem com visão, com capacidade de execução e que nunca deixou de ser a pessoa que é. Portanto, ele tem a particularidade de realmente ser parecido com o meu pai, eu já tive a oportunidade de dizer isto. É claro que eu também tive a oportunidade de dizer que ele deixou uma dívida monstruosa para nós pagarmos, que ainda estamos a pagar. Mas acho que em termos de balanço, deixa uma marca bastante positiva e também fica na nossa história pelas melhores razões. Saturnino, se tivesses que definir o município de Santa Cruz atualmente numa só palavra, qual é que escolherias? Município que tem tudo para seguir o segundo conselho. Uma só palavra. Uma só palavra? Atrasado. Daqui a 10 anos, se o PSD for governo autárquico, qual será a palavra que Pá, usará? daqui a 10 é muito. Daqui a 10 é muito. Daqui a 10 é muito. Mas daqui a 4, que se for os mandatos são de 4 anos, mas daqui a 4 espero que a palavra que melhor classifica o nosso conselho seja progresso. Pedro, vamos encerrar esta prova autárquica com esta questão. Qual foi a ideia mais transformadora que já ouviu de um munícipe? Tenho uma muito engraçada que era relativamente à mobilidade, que era fazermos um metro de superfície na costa do concelho todo de Santa Cruz, até ao Funchal. Portanto, utilizar a costa toda de Santa Cruz com 1 metro de superfície, com ali aquelas estruturas, pontes, foi a melhor proposta mais hilariante que pronto, mas uma pessoa tem que ouvir e atender, como nós sabemos, todas as opiniões são importantes, mas foi a mais engraçada. Obrigado pela vossa frontalidade. Resta-nos 1 minuto a cada um para que possam partilhar com os eleitores uma mensagem final. Dirijam-se claramente àqueles que nos ouvem e veem. Começo pelo Pedro Diniz, na ordem inversa da inicial. Aquilo que eu tenho a dizer aos santacruzenses é, em uma palavra, esperança. Esperança num futuro melhor, esperança que Santa Cruz poderá fazer e ter uma vida melhor
E as pessoas sabem, relativamente aos partidos, onde o Partido Socialista governa, as pessoas vivem melhor. E é nessa perspectiva que me candidato, é nessa perspectiva que nós vamos a eleições e é nessa perspectiva que nós temos para ganhar a Câmara e sermos finalmente governo autárquico no Conselho de Santa Cruz. Acho que já chega de 50 anos do mesmo, uns a criar dívida, outros a dizer que pagaram e não pagaram, outros a dizer que 12 anos não foram suficientes. E acho que chega deste marasmo que Santa Cruz se tornou. Acho que Santa Cruz merece mais. Saturnino Souza. Portanto, a mensagem que eu deixo é uma mensagem muito simples: é tempo de avançar em Santa Cruz. Precisamos de mais e melhor vida, mais e melhores condições, mais e melhores opções de gestão autárquica, mais e melhor habitação, mais e melhor saneamento básico, mais e melhor quase tudo em Santa Cruz. E está na altura de assumir frontalmente que é tempo de avançar. Já percebemos que nestes 12 anos, o tipo de gestão preconizado pelo JPP é a gestão da florzinha, é a gestão do fogo de artifício, é a gestão do cantor que vem, é a gestão do ursinho a tocar piano, é a gestão das coisas pequenas, e o Conselho precisa de alguém que olhe para o Conselho de uma forma estrutural, por forma a preparar Santa Cruz para os desafios do futuro. Temos tudo para ser o segundo Conselho da região. Temos território, temos capacidade humana, porque os nossos recursos humanos são fantásticos, temos uma diversidade enorme em diversas áreas fundamentais para a economia e, portanto, está na altura de avançar, dar mais a Santa Cruz e colocar Santa Cruz como o segundo Conselho da região. Elia. Primeiro, Alex. Ora, há 12 anos que conquistamos um novo futuro para Santa Cruz e fizemos-lo com o apoio do povo do Conselho de Santa Cruz. Tivemos 3 maiorias absolutas. Entramos agora numa nova fase de maior solidez financeira, maior capacidade de investimento e eu sinceramente acredito que não podemos voltar atrás. Não podemos entregar a casa depois da arrumada a quem destruíam e dilapidou o município, que agora parece ter solução para tudo o que não fizeram enquanto governaram e tiveram todas as condições, incluindo dinheiro, contratos de programa, para o fazerem. Prometo que já está em curso. Não, Gilberto, Como os soldados. Não interessa a mensagem final. Lembrar que estiveram décadas com redes a colapsar, com sistemas subdimensionados para o crescimento que o Conselho teve sem qualquer planeamento nem visão de futuro. Lançamos mão ainda a projetos antes inexistentes, como a cultura, eventos, os programas sociais que ninguém nos tira, as bolsas de estudo, o apoio ao pagamento de creches, as ajudas à saúde, entre outras. Ou seja, o PSD já vem tarde e prometo que já está a ser feito. E termino reforçando que contamos com todos para continuar com ainda mais força e novos projetos. E o nosso lema é muito simples: por Santa Cruz, trabalho e compromisso. Ficam as ideias dos 3 cabeças de lista que convidamos: Elia Ascensão pelo JPP, Saturnino Souza pelo PSD-CDS, Pedro Diniz pelo PS. Agora já sabem, convosco, 12 de outubro importa votar e com a gratidão que nos caracteriza, obrigado pela vossa disponibilidade em terem cá vindo, fazendo votos para que tenham muito sucesso nos vossos projetos políticos e que nessa noite de todas as decisões ganhe a ou o melhor. Fiquem bem.